Fala galerinha do Codericast Cinema, beleza? Aqui quem fala é o Coderi, sejam bem-vindos a mais um Codericast Cinema para vocês com mais uma crítica do Coderi. Hoje trazendo uma crítica sobre o filme animação The King of Kings. Sim, basicamente uma história animada para crianças sobre a história de Jesus aqui na Terra. Então, como está no momento de Páscoa, Semana Santa e tal, resolvi trazer esse filme aqui pra vocês. Assisti semana passada e decidi trazer isso pra vocês hoje, beleza? Então vou falar um pouco mais sobre isso, mais aprofundadamente. Mas antes, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, para que mais vídeos como esse possam ser feitos e gravados, beleza? Então bora lá falar um pouco sobre The King of Kings. Então, como eu disse, The King of Kings é uma animação bem feita, pra ser sincero. Com um modo de animação bem... Como posso dizer, animação? A gente pode pegar animação meio... Como posso dizer? Animação 3D, obviamente. Não é 2D, é 3D. E uma coisa mais moderna, mais realista, podemos dizer assim, se podemos falar. Uma animação realista que tenta ser realista, basicamente. Tipo, dá pra ver que os humanos, as pessoas tentam ser mais realistas, mas ainda naquela forma meio cartoonizada e tal. Mas basicamente a história começa com um pai e um filho. Um pai que é um contador de histórias, ele vai nesses momentos que são momentos de feriado, essas coisas, contar a história para os outros no teatro. Só que nisso tem um filho que é meio ele tem 3 filhos, um deles é meio pestinha, porque é novo também, e acaba estragando o que ele tava contando, a história que ele tava contando. Aí nisso eles chegam em casa, a mãe, eles estão meio brigados, o filho e o pai. A mãe decide fazer com que o pai conte uma história pra ele. E a criança era fascinada por reis, por história de reis, de príncipes, de faraós e tal. Então, o que ele decidiu? Então, pra tocar no filho, ele decidiu contar uma história do rei. Aí perguntou pra ele: você já escutou a história do rei dos reis? Que no caso, quem conhece um pouco, sabe que é a história de Jesus, que todo mundo denomina como Rei dos Reis. E toda a história basicamente é baseada nisso: colocar nos olhos de uma criança, vendo e imaginando como seria a história de Deus, de Jesus, naquela época. A história de Jesus normal, como todo mundo conhece e tal. Aí passa por basicamente toda a trajetória da vida de Jesus, basicamente. Por isso é uma história sobre Jesus, mas de uma forma mais didática, podemos dizer. Só que não é só isso, vou dizer. Tipo, não me pegou, mas talvez porque o alvo seja para crianças. Por isso que a nota, quando eu der aqui a nota, vai ser uma nota menor do que deveria de dar. Porque um alvo não é para mim, o alvo é para as crianças famílias. Um filme para feriado, basicamente. Para família que tem filho pequeno, ou filho até 10, 11 anos, até 13 anos, muito assim. E que vão se interessar nisso. Porque eu não sei porque eu já vi muitas vezes essa história, por eu ser uma pessoa religiosa, eu já tenho visto várias adaptações sobre essa história, como The Chosen e tal, entre mil outras adaptações, Paixão de Cristo, outras mil histórias de Jesus e tal. Talvez não me pegou tanto, mas é muito bem feito. Tipo, eles simplificam, eles não entram em temas polêmicos, eles em temas que precisam ser tocados hoje em dia, como discriminação por você de outra raça, ou preconceito porque você como eu posso dizer, não atinge os valores que as pessoas pensam que você deve ter, e etc. E também coloca, basicamente faz com que tenha uma conexão maior entre pais e filhos, basicamente. Acho que uma coisa que faltava, que eu acho que não tem muito, é uma animação que pegue o público geral e que conte essa história de Jesus, que é tão famosa,
um modo mais didático. Porque tem muitas crianças que não tem uma animação que possa contar essa história direitinho, sabe? Tipo, as animações que tem não pegam o público de hoje das crianças. Porque é uma animação já passada, já ultrapassada e tal. Então não pega. Mas esse filme veio meio que pra mudar isso. Meio que pra adicionar uma versão da história de Jesus pra nova geração que tá vindo por aí. Isso que eu achei do filme. Acho o filme bonito. Acho que tem a história que eu sempre gosto de Jesus. Acho que eles não enrolam. Acho que eles são bem diretos no que eles querem mostrar e tal. Mas, claro, eles dão meio uma passada de pano às vezes pra uma parada um pouco na história pra focar um pouquinho na história da família. Fazer aquelas piadinhas e tal. Fazer um alívio cômico e tal. Mas o jeito que eles colocaram é bem o jeito da criança de ver uma história, sabe? Tanto que eles colocam a criança no meio da história. Como se essa criança, ao estar escutando a história sendo contada pelo pai, ele consiga imaginar ele mesmo naquela situação e pensando no que está acontecendo ali, por que as pessoas estão maltratando ele, etc. Quando às vezes é difícil pra minha criança entender isso, sabe? Botando a criança em si passando por aquela situação faz as crianças de hoje em dia se identificarem com aquilo e tal, etc. Então, é um bom filme. É um filme que, como eu disse, o alvo é infantil, é para as crianças. E que, se você vai estar esperando uma adaptação tipo, revolucionária, você não vai ter. Desculpa, mas você não vai ter. Mas se você estiver esperando uma animação, que o alvo é infantil, que você tá querendo ir ali só pra passar um tempo e assistir um pouco da história de Jesus, de novo, que ultimamente não tem tido muitas adaptações sobre Jesus. Então, é uma boa escolha pra você. Eu recomendo você assistir esse filme. Eu particularmente eu dou uma nota, como posso dizer, uma nota 7,5, 7 de 10 pra esse filme, muito porque eu já não me pegou muito, não me conectou, não teve o ponto de me conectar tanto com a história, porque eu já vi essa história várias vezes sendo contadas, e pra mim não tem nada muito de novo, mas para as crianças vão ter, e por isso eu acho que é importante. Beleza? Mas e você? Se você já assistiu ao filme, deixa nos comentários o que você achou do filme, primeiro de tudo. Segundo de tudo, se você não assistiu ao filme, deixa nos comentários também. Se você gostou do review, um feedback sobre o review, se meu review te ajudou a decidir assistir ou não ao filme. Beleza? Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal para ajudar no crescimento do canal. E fora isso, eu te desejo uma feliz Páscoa, um ótimo feriado para vocês e que Deus esteja com vocês também, tá bom? Tamo junto, é nóis, um beijo, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau!